Isabela Nardoni tinha apenas 5 anos de idade quando parou o Brasil. Todos se perguntavam como pode um pai e uma madrasta irem até o limite do absurdo com uma criança que não tinha qualquer defesa nem representava qualquer perigo. Tudo aconteceu em 2008 e até hoje esse caso reverbera, em especial porque os condenados nunca confessaram. Como foi a investigação para se chegar aos autores do crime? Como a perícia conseguiu reconstruir uma história velada e escondida? Como o trabalho do legista descobriu os últimos minutos de Isabela? Eu sou Beto Ribeiro e vou contar essa história para você aqui no Crime S.A. Especial Caso Comentado. Muitas pessoas têm me pedido também para contar os casos, falar sobre eles, de uma forma como eu geralmente faço na sala da minha casa e todo mundo fica prestando atenção. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com o caso Isabela Nardoni. E não é porque é a Isabela Nardoni só que é um super e grande caso. É porque esse foi o primeiro caso com o qual eu tive esse contato sobre o que é uma investigação. O que é um crime em investigação? Em 2010, 2011, logo em seguida, quase ao julgamento, eu tive o prazer de entrevistar pela primeira vez a doutora Rosângela Monteiro, foi através desse caso que eu a conheço. A doutora Rosângela pela parte pericial do Isabela, a doutora Renata Pontes pela parte ela é delegada do caso, é quem presidiu todo o inquérito, então é toda a parte investigativa, ela que pega os laudos da doutora Rosângela, os laudos do doutor Laércio, que é o legista com quem eu também conversei bastante sobre esse caso, e ela que faz o fechamento do inquérito e consegue, vamos dizer assim, elucidar aquilo que não foi elucidado uma vez que os réus não são confessos. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá nunca confessaram a morte de Isabela Nardoni. Então, tudo que nós sabemos foi reconstruído graças à técnica, à perspicaz da doutora Rosângela Monteiro, do doutor Laércio e da doutora Renata Pontes. Eu sempre chamei eles de Santa Trindade, porque foi exatamente esse trabalho entre eles que fez essa investigação tão perfeita. Eles ficaram muito em silêncio à época, eles não falavam com ninguém. Aliás, a doutora Renata Pontes, se eu não me engano, se eu não fui o primeiro, eu fui o segundo a entrevistá-la. Ela era e é bastante avessa a usar o seu trabalho para aparecer. E conseguimos ali convencê-la da importância de ela contar esse brilhante exercício de policial que ela teve e que é tão... e que já se tornou tão icônico, né, de uma boa investigação que todos nós esperamos que toda a polícia do Brasil faça. Dito tudo isso, tudo que eu vou contar aqui para vocês do caso são coisas que eu vi de fato. Eu vi o laudo pericial, eu vi o laudo do legista, eu li o inquérito todo. Então, se não todo, boa parte, porque era um inquérito gigantesco. Mas eu entrevistei a doutora Renata Pontes por horas, 2 vezes. Eu entrevistei a doutora Rosângela Monteiro também, foi lá umas 2 horas. E o doutor Laércio também, umas 2 horas de entrevista. E eu, com o material que eles me trouxeram para entender o caso, eu vou contar aqui o que eu descobri ali também durante todo o percurso. O que eu aprendi rapidamente com eles é que é muito importante já encontrar quem são as pessoas, quem são essas personagens que rodeiam um crime. Porque é vital você descobrir o que liga o criminoso à vítima e principalmente qual a motivação de um crime ter acontecido. É isso que elucida um caso. Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni eram casados, eles tinham 2 filhos já em comum entre eles, e a Isabela Nardoni era o passado do Alexandre em carne, osso, alma e pensamento. Ana Carolina Jatobá tinha muitos ciúmes do passado do Alexandre, eu particularmente não entendo muito por que tantos ciúmes, e ela tem muitos ciúmes, inclusive da mãe da Isabela, que também chama Ana Carolina. Esse passado que andava, falava e crescia todos os dias, devia ser absolutamente enlouquecedor para Ana Carolina, né? Uma pessoa tão ciumenta, com um passado que tem nome, um passado que tem voz, deve ser enlouquecedor. Quem é muito ciumento não deve conseguir conviver, não consegue olhar para frente, o seu presente está travado porque o passado de quem ela tem ciúmes está ali junto e aquilo vai se criando uma relação neurótica. Os 2 tinham uma relação muito complicada já, isso daí muitas testemunhas, eu li no inquérito inclusive, relatam que no apartamento anterior da Ana Carolina e do Alexandre eles tinham brigas homéricas, uma delas que é bem conhecida já até, que já foi bastante reportada. A Ana Carolina teria quebrado um vitrô da lavanderia com um soco, por conta desses ciúmes enlouquecedores. São 2 pessoas mimadas, nenhum dos 2 trabalhava,
o pai dá um apartamento para o Alexandre, que é esse prédio que ficou... Eu não gosto muito de ficar mostrando as casas e os apartamentos de onde foram os crimes, porque eu acho que fica muito marcado e outras pessoas moram ali. Mas esse prédio já ficou reconhecido como o prédio dos Nardoni. Então, por isso que não me sinto tão desconfortável em mostrar, uma vez que já foi mostrado a exaustão no mundo inteiro. Então, na época, o Alexandre, ele ganha esse apartamento do pai, acho que uma irmã dele também tinha um apartamento ali, era um prédio muito novo, é um prédio ali em Santana, na zona norte de São Paulo, e de classe média, pessoas normais e tudo mais, e era um prédio muito vazio ainda. Isso é um dado importante para a gente entender, inclusive, lá na frente, como é que foi a linha do tempo, como é que se desenha essa linha do tempo da morte da Isabela, que vem, inclusive, tem esse fator importantíssimo que o prédio não tinha muita gente morando ainda no prédio. Guarda essa informação. Então, esse prédio é um prédio de classe média, que se eu descrever assim rapidamente o apartamento, você entra, é um corredorzinho, tem ao lado direito, já tem para a cozinha, aqui, você entra uma sala de estar, uma pequena sala de jantar, você tem um corredor que leva para os quartos e para os banheiros, onde tem o quarto à esquerda primeiro, nesse primeiro corredor, quando sai da sala, seria o quarto dos meninos, dos 2 filhos deles, e o segundo quarto seria da Isabela, e o terceiro, o quarto do Alexandre e da Ana Carolina. É um apartamento comum, normal, é um apartamento, sei lá, de uns 110 metros quadrados. E por que eu digo até o tamanho? Porque isso mostra, inclusive, que quem estava lá dentro sabia tudo o que estava acontecendo. Não tem, não tem como você, num espaço mais reduzido, você não ouvir tudo que está existindo ali, praticamente não ver tudo que aconteceu naquela sala. Bom, mas os dois que já tinham as suas relações conturbadas, o Alexandre Nardoni já tinha, inclusive a mãe da Isabela, já tinha feito o boletim de ocorrência contra o Alexandre, porque ele ia lá na casa dela, fazia escândalo e tudo mais. Então você vê que o Alexandre é uma pessoa, eu digo que é um grande homem mimado, é um menino que não cresce. Isso é a responsabilidade sempre da família, que continua mantendo o mimadão vivendo, podendo ser mimado, né? Porque se você cortar o dinheiro, a pessoa vai ter que trabalhar, e aí ela amadurece. No caso dele, o pai dela financiavam a vida deles. Não estou fazendo julgamento de caráter, não. Só estou, assim, construindo o personagem, para a gente entender que tudo que o Alexandre fazia de errado, o pai e a mãe passavam a mão na cabeça. Quando você passa a mão na cabeça de uma pessoa, você está desenvolvendo ela de uma forma ruim para a sociedade toda, né? Porque fica uma pessoa que não tem... fica uma pessoa que não tem responsabilidade. Por nada. Afinal de contas, sempre vai ter alguém resolvendo para mim. Bom, era um fim de semana, aquele fim de semana era da Isabela com o pai, segundo a Ana Carolina Jatobá, Isabelinha, ela chama de Isabelinha, estava muito feliz porque eles tinham acabado de mudar para esse apartamento, que tinha um quarto só para ela estava muito entusiasmada, né, com um lugar só dela, e realmente ela tinha um quarto só dela, um quarto, pelas fotos dá para ver que era um quarto com bastante brinquedo caro e tudo mais, então era um quarto da princesinha da família. A Isabela vai passar fim de semana com eles. Muita gente fala, mas ela já não tinha relatos de maus tratos? Ela tinha, depois do crime, se fala muito de que ela tinha alguns roxos, mas isso é coisa de irmão também que briga com o irmão, né? Quem tem irmão sabe que um acaba deixando o outro roxo às vezes. Então não dá para dizer que a Isabela estava em sofrimento ou tinha uma relação de já pré com o Alexandre Nardoni de ser maltratada pelo pai e pela madrasta. Isso seria leviano falar uma coisa dessa, porque não existe prova sobre isso. O que sabemos é que naquele fim de semana específico, algo terrível acontece. Naquele fim de semana, eles vão, parece que tem um churrasco antes com a família, isso, aquilo. Vamos entendendo a cabeça de como a pessoa que já tem um gatilho para a ansiedade, o que a gente chama, o que eu aprendi, que se chama loucura 2, quando você tem uma pessoa enlouquecer, que forma junto com a outra uma loucura 2, e esse casal tem muito essa construção. O Dr. Guido me deu essa análise sobre os dois, a doutora Rosângela já me falou sobre isso também, que a Ana Carolina tinha esse controle emocional sobre o Alexandre Nardoni, que não tira dele nenhuma responsabilidade, é apenas a forma de relação entre o casal. A Ana Carolina mais dominadora e o Alexandre mais mimadão.
né, e fazendo o que ela queria que ele fizesse. Eles saem desse encontro familiar, algum lugar para onde eles foram, e vão para um supermercado. Lá tem até umas imagens, se eu achar, vou por aqui, se eu não achar, essas imagens às vezes são complicadas de encontrar, porque elas são de um tempo. Porque esse caso é um caso do dia 29 de março de 2008. Então, apesar de a gente já ter a época YouTube e tudo mais, porque nem todas as imagens foram tão preservadas assim. Mas, de fato, eles vão ao supermercado, passam ali, fazem compras, você vê, tem a Isabela subindo com eles, depois descendo. Essa descida é muito importante para já entender como é que eles vão chegar em casa. Faz barulho? Tá vendo? Faz barulho. É cachorro que late, é o computador que quer falar. A Aldete, se aparecer, eu vou deixar, mas... esse computador querendo falar comigo não dá, né? Então é muito importante a gente entender esse fator desse supermercado, que eu acho que ali já tem um pré-estopim da ansiedade que vai vir lá frente. Imagina o seguinte, você chega com a sua família num dia quente, era março, devia estar muito calor. Tinha uma mulher que já tem ciúmes do marido, isso, aquilo, tal, tá com os 2 filhos pequenos. A Isabela era pequena também, 3 crianças juntas são um inferno. Vamos combinar que são. Eu tenho 2 irmãos e 3, até hoje eu pergunto para minha mãe como é que ela conseguia. Porque 3 juntos são uma hecatombe, né? É uma coisa. Eu não aguentaria nenhum, imagina 3. Bom, mas ela estava lá, eles estavam ali com os 3, no supermercado, fazendo um monte de compra. Quando chega no caixa para pagar, o cartão de crédito do Alexandre não passa. Aquela situação, né? Aquela fila, as pessoas olham, já tem uma pré-vergonha, imagino que eles já não devem ter falado entre eles, tá vendo? A vergonha que você me faz passar, e alguma criança já estava mais irritada. E eles pegam e vão para o carro deles, que era um K à época. Eles entram nesse carro e chegam no apartamento. É ali que existe, que eu imagino, eu vou falar uma coisa que eu imagino, que eu, entrevistando a doutora Renata, a doutora Rosângela, na época eu perguntava, elas falavam, pode ser, mas isso é só porque eu gosto de imaginar a história como um todo. Eu imagino, já está irritada, já está com as coisas, já está acontecendo tudo, uma série de coisas, chegam na garagem, os 2 atrás deviam estar brigando, a Isabela com o irmão mais velho, porque quem não faz isso com o irmão? Mais na cidade de 5, 6 anos, ele era um pouco mais jovem, tinha 3 anos, 4 anos, ela tinha 5, né? E aquela coisa, né, que a mãe, para, sabe aquela coisa de falar, para? Mas aqui eu vou parar antes de falar como foi o crime. E a gente volta para cá. O crime começa, de fato, a existir no momento do 190. E é uma ligação muito angustiante. Quer ver? Polícia Militar Emergência. Pelo amor de Deus, filha. Rua Santa Leocádia. Tem ladrão no prédio, jogaram uma criança dela de cima, pelo amor de Deus. Leocádia, número... jogaram de que endereço? Da altura? Do 6º andar, pelo amor de Deus, jogaram a criança dela de cima. Tem ladrão dentro do prédio. É município de São Paulo? É aqui, bem, na Santa Leocádia, aqui Parada Inglesa. Me passa o nome de uma rua próxima conhecida, por favor? Pelo amor de Deus, filha. Me passa o nome de uma rua próxima conhecida. Oi, filha, aqui é do Mon Vilares, filha. Foi registrada a sua solicitação. Me passa o nome de uma rua próxima também. Ai, meu Deus do céu. Me passa... Pelo... Oh, meu Deus. Pelo amor de Deus, filha. Olha se tá escutando bem. Estou ouvindo. Eu tô no 1º andar aqui, jogaram dela de cima. Rua próxima. Hein? Me passa o nome de uma rua próxima. Aqui, fala a rua próxima aqui, bem, eu tô nervoso. Santa Leocádia. A Taliba Leonel, bem. Taliba Leonel. É, pelo amor de Deus, em frente à telefônica. Registrada a sua solicitação. Pode aguardar a viatura. Pode aguardar, senhor. Essa ligação do 90 ela é absolutamente fundamental para tudo, para a construção do que aconteceu. Se você ouvir de novo, vou pôr mais um pedacinho, que o vizinho, que é o seu Lúcio, que ele era o síndico do prédio, quando ele ouve barulho, acho que ele morava no 1º andar, e ele ouve barulho, porque é um corpo que cai e faz um grande barulho, e o porteiro estava ali, eles se conversam e tem uma criança caída. Ele não sabe quem é aquela criança. De repente tem um corpo no jardim. E ele liga para o 90 e fala, pelo amor de Deus, tem uma criança aqui caída. Tem ladrão no prédio, jogaram uma criança dela de cima, pelo amor de Deus. Tem uma criança caída. Caída? A mulher fala, mas caída? Uma criança caiu
caiu, filha, pelo amor de Deus. Ela, calma, meu senhor, tá, já estou mandando ele, por favor. Uma criança caiu, a criança caiu. Daí ele fala, caiu do 6º andar. Jogaram de que endereço? Da altura? Do 6º andar, pelo amor de Deus, jogaram a criança dela de cima. Quando ele fala caiu do 6º andar, é porque aí o Alexandre Nardoni já aparece lá embaixo. O seu Lúcio não conhecia a Isabela, mas o seu Lúcio já conhecia o Alexandre. Lembra que o prédio era novo e tinham poucas pessoas morando? E a Isabela não era uma frequentadora do prédio, ela não morava ali todos os dias, ela passava os fins de semana com o pai, como várias crianças passam nas relações de pais separados. Então, quando o seu Lúcio vê ali, ele não sabe quem é a Isabela, não sabia quem era aquela menina. Era uma criança que despencou de algum lugar. Quando o Alexandre chega, ele fala, caiu do 6º andar. Aí ele sabe que a Isabela era do Alexandre, porque o Alexandre chega falando da filha, e ele sabia que o Alexandre morava no 6º andar. Para você entender o seguinte, essa ligação, enquanto a Isabela está, só o Alexandre chega. A Ana Carolina chega depois, alguns minutos depois, gritando com o porteiro, falando já impropérios para ele, porque eles ali já deviam ter combinado uma história de que entrou ladrão no prédio e a culpa era do porteiro. Já chegou com uma investigação pronta, que é o que a doutora Renata Pontes fala, quando ela encontra o Alexandre, e o Alexandre já chega falando que foi um ladrão que entrou, e ela fala, mas Alexandre, sua filha acabou de morrer, você já chegou com uma investigação inteira pronta? Mas a gente vai falar da chegada da doutora Renata Pontes também, no caso. Essa ligação do 90 vai ser o ponto-chave para a gente entender o que aconteceu no apartamento. Porque a partir do momento que o seu Lúcio liga para o 90, ele vê o corpo caído, ali é o final de algo que aconteceu antes. Mas quando que começou? E esse começo também é lá para frente. Eu estou aqui só te jogando isca para você continuar comigo aqui no vídeo. O corpo caiu, milhares de ambulâncias foram acionadas, polícia militar, foram feitas mais de 30 ligações para o 90, mais de 30 e poucas ligações para o 93. Nenhuma ligação saiu do Alexandre, nem da Ana Carolina. Perguntado para eles por que eles não ligaram para 190, a doutora Renata Pontes pergunta, e eles falam que eles tinham como norma na família que qualquer problema era para ligar para os pais. Lembra que eu te falei que eram mimados? É uma atitude muito suspeita, porque é da natureza humana buscar o socorro do 190 no Brasil, 911 nos Estados Unidos. A gente busca aquele que pode resolver. Seu pai não vai te resolver. Ele não vai descer. Você precisa chamar... E as pessoas ligam para o 90 até de maneira errada, porque o 90 não liga para a ambulância. Mas é o nosso número de socorro da cabeça, o 90. Tem o 92, tem o 93, para cada um tem um porquê. Mas, de fato, as pessoas ligam para o 90. Muita gente ligou para o 92, que é o SAMU, e muita gente ligou para o 93, que são os bombeiros. Nenhuma ligação deles. Isso já foi um ponto bem importante para a investigação da doutora Renata Pontes. Porque quando algo foge tão da natureza humana, é o que mais você percebe o rastro que a pessoa está deixando. A criança está caída. A doutora Renata Pontes estava terminando o plantão dela quando chega um aviso de que tinha uma criança que caiu do prédio, que parecia que era um ladrão, porque como o Alexandre já chega falando que é um ladrão, quem chegou primeiro, o 90 ali, olhou e falou, bom, é um ladrão, então você tem um autor. Por que o DHPP não entra no caso? Ele depois até assessora se o delegado precisasse. Porque o DHPP, que é a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, mas em São Paulo é a Divisão de Homicídios, cada estado tem o seu nome, a área de homicídios só entra quando não tem autoria. Então tem um corpo morto. O que aconteceu? Ninguém sabe. Foi ladrão? Foi marido que matou mulher? O que aconteceu? Então aí vai para o homicídios, quando você não tem autoria. Quando você tem um autor, um primeiro autor, fica na delegacia do bairro, que foi o que aconteceu com a doutora Renata Pontes. Ela era a delegada lá da área ali de Santana. Quando chega o aviso para ela que um ladrão jogou uma criança da janela. Ela mesma já disse, porque assim, por que uma pessoa jogaria uma criança da janela? Qual a motivação que ela teria para fazer algo tão brutal? Uma criança de 5 anos, o que ela fez para alguém odiar tanto ela e jogar pela janela? Para algumas pessoas, o fato de ela ter nascido é bastante forte. Lembra dos ciúmes? Aí, daria uma motivação. Quando a doutora Renata Pontes chega, ela inclusive vê na própria camiseta do Alexandre as marcas da rede.
Todo mundo que viu aquela cena vê também, porque fica sujo, né? Porque essas redes ficam sujas, as redes de janelas. Eu estou fazendo assim porque eu tenho aqui na minha casa por causa da minha gata. Eu estou olhando para elas, inclusive. Então você fica sujo, ele estava todo marcado, triangular aqui e tudo mais. A doutora Renata chega, o Alexandre já taca para ela que foi um ladrão e já resolveu tudo. Foi um ladrão, tem que pegar o ladrão. Daí ela fala, mas Alexandre, tua filha acabou de caiu, como é que faz? Aí ela, calma, assim, está fechado, agora esse é o local de crime. O que foi brilhante, porque o local foi muito bem preservado. Isso foi importantíssimo. O local bem preservado ajuda a descobrir tudo o que aconteceu. Se preserva o local do crime até a perícia chegar. E a doutora Renata Pontes vai para a Santa Casa para encontrar a Isabela, para ver ela. Porque a Isabela sai de lá, ela já estaria morta, ela estava... Aí eu vou falar do legista as coisas que ele conta, mas ela já não teria possibilidade de regresso, mas ela estava ainda no final, né, daqueles respiros finais do corpo tirando o ar. Para muita gente, pessoa respirando. Inclusive, isso é algo que deve ter batido no Alexandre, porque para eles, lá em cima, ela já estava morta. Quando joga ela da janela, chega, ela está respirando, ainda está no final. Quem já viu, eu já vi, é angustiante, parece que a pessoa está pedindo socorro para respirar, mas ela realmente já está indo, já foi embora. O Alexandre nem toca na filha, porque ele imaginou que ia descer a ter uma boneca morta, né? Aí chega lá, a menina está ainda em respiros finais. Isabela não sofre grandes danos externos com a queda, porque ela era muito levinha, e ela tinha umas palmeiras, e foi amortecida por essas palmeiras. Então, ela não tinha muitas coisas visíveis, a não ser um corte na testa, que vem a gente descobrir depois como é que ele foi feito, mas é lá pra frente. Corta. A doutora Renata Pontes foi para a Santa Casa. Chega ali o primeiro perito do local, que já aciona, inclusive, a doutora Rosângela, que era a chefe da área, falando do apartamento, que é um apartamento que já demonstra muitas das formas de ser das pessoas. Que a doutora Rosângela que me ensinou essa parte que eu achei muito... Eu gosto de quando a investigação ela é matemática, ela tem o tirocínio, ela tem o humano, mas ela tem a matemática. E isso é uma matemática da perícia. Quando o perito entra no local, ele não entra para analisar se você é bagunceiro ou não é bagunceiro. Ele entra para analisar se aquela bagunça, se existir, é condizente da casa, é do dia a dia da casa, ou é de alguém que entrou para fazer um assalto. Porque ela precisa entender o que aconteceu no local. Então, se você tem uma casa muito organizada e tem objetos caídos, cadeira caída, gavetas bagunçadas e tudo isso mostra que alguém entrou ali procurando coisa. No caso da casa do Alexandre e da Ana Carolina, eu vou mostrando as fotos, era uma casa muito suja, desculpa, mas é essa a palavra, é suja, é uma casa suja. É uma casa onde você tem os sapatos jogados na sala, você tem uma bagunça na lavanderia absurda, as gavetas têm roupa saindo, mas não é busca, é porque é bagunceiro, jogou lá de qualquer jeito. A cozinha bagunçada, no banheiro tem fraldas do menino mais novo, no chão. Então, o perito olha e fala assim, bom, é da natureza deste local a desordem. Diferente, por exemplo, da Suzane von Richthofen. No caso dela, o que chama a atenção do Salada, do perito, é a extrema organização. Era na régua, como o Salada fala. Era assim, não tinha uma coisa fora do lugar, nada. E assim, então assim, era tudo na régua. Tanto que a própria Suzane, eu vou comentar desse caso em breve, mas ela mesma também se entrega dentro do seu próprio jeito de ser. Porque ela estava acostumada a ter que seguir a régua, diferente do Alexandre e da Ana Carolina, que era uma bagunça generalizada. O perito entra nesse lugar e dentro de uma lavanderia tem 582 roupas para lavar, 914 roupas para passar, coisas jogadas. Você tem um balde com uma fralda dentro, de molho. Eu não entendo, inclusive, por que tentou salvar essa fralda. Tem coisas que as pessoas, quando fazem crimes, eu falo, mas, gente, pelo amor de Deus, como é que você pega e me deixa assim...
Você tem essa fralda da Gucci? Mesmo se for, cara, joga fora, sei lá, se livra disso. Não, também do modus operandi dela ali, da vida a vida. E também nem é, né? Porque se ela tá lá cheia de roupa pra lavar e passar, ela não tava muito ligando pra limpeza das roupas. Ela põe essa fralda ali de molho. O perito olha e fala, opa, tira essa fralda, porque ela tá tão fora do contexto. É tanta roupa jogada, por que essa fralda está? Porque ele já tinha visto, inclusive, manchas de sangue. A doutora Rosângela vai para o apartamento e ela já vê na própria soleira uma gota de sangue. Como a doutora Rosângela é uma fala dela, na minha entrevista que eu fiz com ela lá atrás, em 2000, nunca lembro se é 2010 ou 2011, mas, e era muito próximo, né? O caso foi 2008, o julgamento foi 2010, então foi 2011 que eu entrevistei, então era tudo muito recente. Gente, já fez 10 anos, hein? 11 anos essa entrevista. 12 anos do julgamento. Uau, o tempo passa. Bom, a doutora Rosângela ela vê na soleira, e a frase da doutora Rosângela é esta: com uma gota de sangue na soleira, indicando o quê? Que a pessoa já entrou ferida, ela não foi ferida lá dentro. Porque não tem lógica nenhuma o cara entrar, ferir uma criança, sair com ela e voltar, só para deixar a gota na soleira. Só se for um pateta, e não tem lógica, mostra que a criança entrou ferida. Então ali já existe um ponto. O Alexandre falando que ele tinha deixado, eu vou entrar nas versões, mas assim, só para antecipar, o Alexandre falando que ele tinha deixado a Isabela lá em cima, desceu para ajudar para pegar as crianças, e aí quando ele subiu, ela tinha sido jogada. Mas como? Que ela entrou, se ela entrou com sangue? Como que ela entrou com sangue? Cadê? Por quê? O que aconteceu? Então mostrava que, na verdade, ela tinha sido ferida, porque ela tinha um corte na testa que eles estavam dizendo que foi da queda, e não foi da queda. Além disso, existiam... aquela fralda que estava, inclusive, sendo lavada ali, ela possivelmente foi a fralda usada para limpar alguns sangues do chão. Gente, tem sangue no chão ainda. Você vê, tem nas fotos que você não precisa nem passar o Blue Star, que você já vê a gota. É porque o chão era tão sujo que, na hora que você vai limpar... E, de novo, não estou sendo julgador de gente que não gosta de lavar a casa. Estou contando o fato. O chão era sujo. A sujeira do chão impedia de a pessoa que estava limpando o sangue entender que aquilo era sangue ou era sujeira. Então, ela vai limpando achando que aquele outro lá não é sangue, é sujeira. Porque não está tudo... Então, entendeu? Você entendeu que ela deixou sangue porque ela não sabia o que era sujeira e o que era sangue? Ela deixa ali o sangue... E aí você já vai vendo. Aí você tem, deixaram uma tesoura e uma faca em cima do móvel da cozinha, que tinha inclusive nessa faca e nessa tesoura restos da treliça lá, da rede, aquelas coisinhas de nylon que fica, estava inclusive na faca. Eles entram e veem no quarto de onde a Isabela teria sido jogada pelo suposto ladrão, que existe um corte na rede. Então, aquela faca e aquela tesoura devem ter sido usadas. Eles ainda estavam entendendo o ambiente da história. E em cima da cama tinham passadas, que eram exatamente marcadas, inclusive, com o chinelo que o Alexandre Nardoni tinha, que foi feito o cruzamento e bateu. Ou seja, eles não mudaram a cena do crime, porque eles já estavam imaginando que papai vai resolver tudo. Mas papai não vai ter como resolver a morte da sua filha. Aqui eu já um ponto, já vou antecipar. Muita gente me manda e-mail, me manda mensagem e tal, não sei o que lá, falando, foi o pai do Alexandre. Eu tenho certeza, porque eu não sei. Não foi o pai do Alexandre, vamos aceitar. Quando a Isabela Nardoni é jogada da janela, o Alexandre desce, a Ana Carolina fica lá em cima. Ela faz uma ligação para o pai dela primeiro e uma ligação em seguida para o pai dele. O que é falado não se sabe, mas as ligações... Elas são posteriores, inclusive, quase a um 9-0 ou juntas. Ou seja, a Isabela já tinha sido jogada quando ela liga para o pai dela e quando ela liga para o pai do Alexandre. Entendeu? Ela já tinha sido feito isso. Então, estamos entendidos? O pai do Alexandre e o pai da Ana Carolina não estão envolvidos diretamente na morte da menina, tá? Da Isabela. Tá? Então, vamos passar essa fase. Já passou, a teoria da conspiração acabou nesse assunto. Aí começam as investigações de fato. Primeiro que o Alexandre e a Ana Carolina vêm com um primeiro papo que tinha sido um ladrão, que era o ladrão, depois eles tentam jogar a culpa no porteiro,
Aí a Ana Carolina fala que ela perdeu uma chave na rua, que podia alguém ter... Mas assim, você perdeu um molho de chave na rua, mas como é que a pessoa sabe onde você mora? E minha filha, numa boa, né? Por que a pessoa vai te roubar? Você não é, né? Você não é o dono você não é banqueiro. Assim, não tem porquê, a pessoa perdeu a chave. Não tinha um endereço? Não tinha endereço, mas eu perdi a chave. Aí ela teve que, a doutora Renata Pontes fala uma coisa que é muito interessante também. Ela conta que mais que provar a verdade, ela tem que provar que o outro está mentindo. Então ela tem que ir atrás da verdade e mostrar que aquilo que ele está colocando é mentiroso. Então ela teve que, a chave das portas abrem do prédio, que o prédio era novo, daí ela tem que mostrar que nenhuma chave abria, que as chaves não eram os mesmos, não era a mesma fechadura. Então, um apartamento não poderia abrir o outro. Aí eles inventam um cara da net, que teria olhado a Isabela, esquisita. Nada a ver também. Outra teoria da conspiração, vamos parar aqui também. Mas tinha um policial militar pedófilo. Sim, tem um policial militar que quando ele é acionado pelo 90, ele chega ali e ele realmente depois, numa operação contra gente que não devia fazer, né? Ele é autuado, ele realmente tinha esse problema. É que eu detesto usar até essa palavra. Então, mas ele não tem nada a ver com a Isabela Nardoni, gente, ele chegou depois, ele nunca viu a Isabela Nardoni. Mas esse policial militar não podia? Não podia. Vamos aceitar? Tá, vamos aceitar, ele não podia. Isso é outra teoria da conspiração que fica muito grudada nesse caso. Vamos tirar isso daí. Vamos seguir a vida e vamos apagar. Que as pessoas gostam, às vezes, né, de já saquei o que ninguém sacou. Tá, desculpa, mas né, quem tem que sacar é a doutora Rosângela e a doutora Renata e o doutor Laércio. Na investigação, estão ali conversando. A doutora Renata Pontes está resolvendo toda essa parte, fazendo depoimentos. A doutora Renata Pontes fez mais de 70, tomou mais de 70 depoimentos para entender qual era a dinâmica do casal, como que era a vida deles e tudo mais. A doutora Rosângela está fazendo toda a parte pericial do apartamento, das roupas do Alexandre, onde ela faz o cruzamento da rede que ela tirou para fazer. Ela está organizando ali como que foi a dinâmica ali dentro. Mas quem traz, de fato, o que aconteceu com a Isabela é o legista, o Dr. Laércio. Esse legista que infelizmente faleceu, fiquei sabendo que ele faleceu há 2 anos, é um excelente, ele foi também legista do caso da Liana Friedenbach, um homem extremamente inteligente, sabedor demais das coisas que ele fazia, e ele me conta o seguinte: quando ele chega e tem um aviso que uma criança que chegou ali, né? Porque como a criança foi levada para a Santa Casa pela ambulância e teve uma morte suspeita, não é a Santa Casa que dá o laudo médico dela, tem que ir para o ML. E vamos entender também, pessoal, se uma pessoa morre na rua, se uma pessoa é encontrada morta numa casa, tem que ir para o ML. Eu sei, gente, é um saco, tem que esperar todo mundo, tá, mas tem que ir. Não faz que nem... Dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz da Maria Marta, tentar colocar aqui em cima. O que acontece com aquela família da Maria Marta por não querer se preocupar. Gente, tem que ser verificado, porque, inclusive, se a pessoa foi morta por um criminoso, ela tem o direito, inclusive, da justiça dela. Então, vamos dar a justiça às pessoas, não é? Bom, o doutor Léo está lá, fazendo a autópsia da Isabela. Quando ele vê ali um aviso que uma criança caiu do 6º andar, e ele me conta assim, Beto, eu cheguei ali, eu pensei, é um corpo destruído, né? Porque caiu do 6º andar. Quando ele olha, a Isabela não tinha nada, visivelmente. Ela só tinha um corte na testa. Que ele olha que aquele corte, ele tinha uma certa... Ele era mais... Ele não tinha muito... Como que é? Como só esse corte de uma queda não faz muito sentido. Ele vê as roupas da Isabela, que tinham marcas de sangue. Inclusive, essas roupas são super importantes também para a dinâmica. Tinha marca de vômito também e tudo mais. O doutor Lécio olha e fala assim, essa criança não morreu de queda. Essa criança morreu asfixiada. Porque ela estava com os lábios roxos, a língua para fora e os dedos, as extremidades roxas. Isso mostra asfixia. E o próprio doutor Lécio fala que existe um estudo que pessoas que caem até do 6º andar têm 50% de chance de sobreviverem.
desde que não tenha tido asfixia prévia, que foi o que aconteceu com a Isabela. Ele vê que ela tem marcas dentro da boca de mordedura dela mesma. Isso mostra uma pessoa tentando respirar. Não entendo por que as pessoas têm essas motos com esses barulhos. Será que é gostoso andar na moto com esse barulho? A pessoa sente o quê? O Thunder? Thundercats? Não dá, né? Bom, vamos voltar. Aí, o Dr. Laércio... Agora é Serra. Mas a gente vai conseguir porque a gente é maior. O Dr. Laércio, ele olha e fala, essa menina, quando ele começa a analisar, ele vê vômito no pulmão. Isso mostra, depois, segundo o Dr. Laércio, depois de uma idade, acho que são 3 anos, você só aspira o vômito se você está tentando respirar. Por isso que muita gente, às vezes, de beber demais, cai, fica com a cabeça para cima e ela morre pelo próprio vômito porque ela está inconsciente, está vomitando e o corpo quer respirar. Então, ele fica respirando e aquilo leva ao óbito também. Aí o Dr. Laércio, ele percebe que, então, a menina, ela não morreu da queda, ela já foi jogada. Então, é o tipo coisa de gente que mata e joga no mar, vai parecer que foi afogado. Não, amor, não vai rolar, porque ele não morreu afogado, não tem água no pulmão, o corpo já estava morto, ele morreu do que você fez com o coitado e jogou no mar para tentar enganar. E é mais ou menos o que o Alexandre faz, ele tenta jogar no mar, só que ele joga pela janela. A Isabela também tinha outros pontos que para o Dr. Laércio. Ela tinha quebrado aqui o punho, o que mostrava a defesa, mostra consciência de quedas. Muitas vezes as pessoas... A gente, aliás, devia ter aula na escola de como cair, né? Porque muitas vezes, se você souber cair, você não se machuca. A gente já tem essa mania de fazer isso daqui. A Isabela fez isso e quebra o punho. E ela tinha um pequeno machucado no isquio, aqui atrás, no cóccix, né? Uma fratura que dói e dizem que é uma dor horrorosa. Mas não era uma quebra, não é que ela quebrou, era uma fratura que mostrava aqui. Ué, então ela foi jogada, ela foi colocada, ela caiu de bunda, vamos dizer assim, é assim. Então, essa menina, ela quebra aqui. O isquio, com asfixia, com vômito, então vamos entender. Então, peraí, então ela caiu assim, ela quebrou. O Dr. Laércio vai até o prédio para entender esse corte na testa. E ele fala, aqui, desse daqui, esse corte não nasceu. Não foi da queda que esse corte não tem como ter esse corte. Com base no que o Dr. Laércio trouxe, com base na perícia da doutora Rosângela, começa a se desenhar o que aconteceu com a Isabela, uma vez que o Alexandre e a Ana Carolina não contaram o que aconteceu, não assumiram nada até hoje. E aí vem a grande sacada da vida também, né? No dia que a Isabela é jogada, que é no sábado, né, que ela é jogada, é domingo ou sábado, agora mesmo. Bom, mas no dia que acontece todo o crime, o Alexandre Nardoni coloca o GPS no carro de seguro. Olha que doideira da vida, né? No dia vem o GPS do carro. Então, o que a polícia conseguiu ter por conta desse GPS? Que horas começa tudo? E que horas que começa tudo? No desligamento do motor do carro. Porque o Alexandre falava que ele tinha subido, descido para pegar os filhos e subido de novo, não é? Então você começa a ter 2 horários, o desligamento do carro e a ligação do 190. Esse tempo é o tempo de tudo que aconteceu. Porque, inclusive, a perícia já está analisando o carro e já acha sangue, encontra o sangue da Isabela no carro, ali atrás do banco do motorista, se eu não me engano, porque tinha o banco do motorista, a cadeirinha do irmão mais novo e o lugar onde o irmão mais velho devia estar. E esse corte na testa é quem gera todo o sangue no carro. Porque aqui é uma área muito vascularizada. Eu mesmo tenho essa coisa que eu caí quando era criança, meu Deus, eu lembro que minha cabeça e meu olho era tudo sangue, era sangue inteiro, por causa de um cortinho aqui. O que provavelmente aconteceu é que ela tinha, a Ana Carolina, uma chave tetra, não se provou, assim, não bateu o match 100%, mas provavelmente foi a chave tetra, que já devia estar na mão dela quando ela chegou. Deve ter feito assim, sabe? Sim, e bateu, cortou. Esse sangue jorrou. Então, o corte vem do carro. Ou seja, ela já saiu ferida do carro. Por isso, a gota de sangue na soleira.
Porque ela já estava... Então, entendeu? Você começa a cruzar todas as coisas. Ela está com mordedura. Então alguém tentou calar ela, porque ela devia estar chorando. Imagina, gente, uma mulher pega, tua madrasta pega, te dá uma cacetada na cabeça e você começa a sangrar, o que é a primeira coisa que você fala? Eu vou falar para minha mãe, não é? É lógico, eu faria isso. Então, eu imagino que sejam esses os gatilhos e os estopins finais. E aí vamos para o desenho de tudo. Então você tem o momento do desligamento do motor e você tem a ligação para o 90. Esse é o tempo. Que esse tempo só pode, tudo aconteceu em 12 minutos e 26 segundos. Esse é o tempo da dinâmica desse crime. Para o Alexandre Nardoni, tudo que ele fez, só tem um jeito, teria que ter tido 19 minutos. Porque durante a reconstituição, que foi para verificar exatamente a dinâmica, o Alexandre e a Ana Carolina falaram que não iam fazer provas contra si e não participaram. Eu nunca entendo essa argumentação. Se você está falando a verdade, você quer provar que você está falando a verdade e que aquela outra história é mentira, não é? Eu, no lugar dele, falo, pelo amor de Deus, gente, eu não fiz nada disso. Se eu não fiz, eu quero provar. Então, eu participar de uma reconstituição, não sei se gera provas contra eles. Né? Eu acho que seria o contrário, geraria provas positivas para eles se eles estivessem falando a verdade. Mas, quando a gente não está falando a verdade, a gente se agarra à mentira e corre com ela, né? Durante a reconstituição, conseguiu-se descobrir o seguinte. Porque Alexandre, inclusive, ele fala que um carro desce do vizinho e por conta da Isabela estar, as crianças dormindo, e o cara passa com som alto e tudo mais, que é por isso que ele sobe com a Isabela e depois desce para os meninos não acordarem. Isso deve ter acontecido mesmo, e é por isso que ele pega e para a boca da Isabela. Esse vizinho nem viu o Alexandre, não sabe de nada, nem sabia que o Alexandre existia. O que acontece? Então vamos aqui dentro da reconstituição, a gente vai começando a entender o que pode ter acontecido. Aqui eu vou usar muito a minha verve de roteirista, principalmente de ficção e tudo mais, porque eu acho que uma história ela precisa ter lógica e ser contada. Dentro dessa matemática da perícia, o que pode ter acontecido? Eles chegam do supermercado, lembra que eles chegam do supermercado e tal? Devia estar uma beleza o que devia estar sendo falado dentro desse carro. Os meninos lá atrás começam a brigar, coisa de irmão que fica se beliscando. E estão chegando já na garagem. A Ana Carolina já devia estar com a chave na mão, porque ela devia estar querendo entrar na casa dela e gritar. Sabe aquela coisa de virar e fazer assim, para! Que eu já tinha falado isso, mas eu vou repetir. Para! Bateu aqui, bateu, começa a sangrar. É uma área muito fácil. Gente, mas sai sangue, que é uma loucura. A menina deve ter falado, eu vou falar pra minha mãe, vou falar pra minha mãe, vou falar pra minha mãe. Passa esse vizinho, o Alexandre tira a Isabela, com uma doçura, imagina, pega a fralda do bebê e taca na boca dela. Com a mesma mão ele conseguia, isso foi mostrado, tapar a boca dela e segurar a fralda do corte. Só que ele devia estar segurando a boca dela de uma maneira muito gostosa, né? Porque a menina não estava respirando, por isso a mordedura na boca. A menina estava tentando respirar. Ela sai com a menina, vão lá tal... Sobem, ele vai com ela, a Ana Carolina vai com os dois meninos, todos eles sobem juntos no elevador, inclusive porque, de novo, era um prédio muito novo, então o elevador, ele já estava lá embaixo, ele fica lá em cima, ele não tem, tinha muita gente chamando o elevador. Eles sobem todos juntos. O porquê ninguém sabe, mas quando vai abrir a porta, ele tira essa fralda, ele tira a fralda. Então tem a gota de sangue na soleira. E não tem gota de sangue do carro até a soleira. Primeira gota de sangue na soleira. Abre a porta e começam gotas de sangue que são exatamente a passada de perna do Alexandre. E aí eu vou falar uma coisa, isso não foi um crime como o da Suzane, de novo pegando de exemplo, premeditado. Que ela queria matar os pais e tudo mais. Esse foi um crime da ansiedade humana, da loucura 2, um crime onde o destino também foi perverso, porque a Isabela, claramente, ele faz assim, por isso que ela tem o machucado aqui. Só que é óbvio que ele quer jogar no sofá. Só que ele erra o cálculo, o sofá está aqui, ela cai aqui. Tanto que ela está de costas no encosto do sofá. No encosto não, né? No chão do sofá ali, o encosto ali, a parte de baixo do sofá, esqueci o nome daquilo. A base do sofá.
ela cai, só que ele faz assim, não acerta. E esse impulsionamento, inclusive, não é nem queda da própria altura da Isabela. É uma queda com violência, né? Ela cai, ela faz paft, ele joga. E aí ela ainda está consciente, ela faz. Imagina uma criança que já está com pré-asfixia, com um corte na cabeça, que cai assim, quebra o punho, tem uma fratura no isquio. Meu Deus, essa menina deve ter feito grito, vai gritar, e aí a Ana Carolina Jatobá deve ter posto em prática aquilo que muita mãe já falou, eu tenho vontade de esganar, só que ela faz real, ela vai esgana. Essa esganada que ela dá, que tem até as marcas aqui da Isabela, dá asfixia final dela. E a Isabela tenta respirar, engole o vômito e para. Ali começa uma coisa. Se você colocasse e tentasse ver a respiração dela ou o batimento cardíaco, você não teria encontrado. Mas segundo o Dr. Laércio, se nesse momento eles tivessem levado ela para o hospital, ela estaria viva. Ela teria chance. Porque ela não tinha morrido. Ela estava em início de morte. Mas ele teria que ser imediato, teria que pegar e ir para o hospital. Poderia morrer no caminho, mas pelo menos ele teria tentado salvar a vida dela, teria sido mais digno. Com isso, vem ali dentro toda a organização de uma história mal escrita. Primeiro se pega uma faca, não se sabe, aí fica provavelmente a ideia deve ter sido da Ana Carolina, porque ela é a mais dominadora. Vamos jogar da janela, vamos falar que foi um ladrão, porque ali eles entram, imagina, um mimado e uma pessoa também sem muita coisa, conversando e tentando desenvolver uma história para os outros acreditarem. Só podia dar no que deu mesmo, né? Volta, põe a faca aqui, pega uma tesoura, vai e corta. O Alexandre vai andando com a filha no colo, que isso para mim é destruidor. Eu não entendo um crime, mas eu até consigo compreender a cabeça da Ana Carolina, da maluquice dela. Agora, um pai fazer isso com uma filha, ele leva, se coloca, por isso que tem as marcas, põe ela para fora, solta uma primeira mão que faz assim, na fachada você vê exatamente os 5 dedos passando assim, e solta outra mão que passa assim e cai. E aí a Isabela, aí é todo aquele que a gente já contei, que daí ela cai, daí ele desce, daí a Ana Carolina liga para o pai dela, depois liga para o pai dele, daí ele desce com os meninos já gritando, falando impropérios absurdos. Na ligação do 90 dá para ouvir ela gritando, bem de fundo, mas dá. Então, essa foi a dinâmica do crime final e fatal. Tudo acontece em 12 minutos e 26 segundos. E algo que me chama a atenção desse casal é que, diferente, por exemplo, de uma Suzane ou da Ana Flávia e da Karina e de outras relações também, do Juan tal, do caso Juan, eles não se separaram, eles continuaram casados. Eles continuam juntos até hoje. A Ana Carolina e o Alexandre Nardoni continuam juntos até hoje. É um amor que deve ter amor aí, né? Porque ele conseguiu se render ao pior dos mundos, que é a prisão. Inclusive, eles fazem uma entrevista para a Globo, na época tentando, né, trazer um pouquinho, mas, gente, que nem pensamento de marketing ninguém teve. Eles ficam distantes no sofá e falam, a gente é super unido. Eles não se tocam. Sim, porque eles queriam puxar a empatia do público para eles. Não tinha como. Teve um negócio interessante também, antes de terminar. Teve uma época que, inclusive, se falava que uma pessoa teria ouvido para papai, 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 para papai. A doutora Rosângela foi até essa pessoa que teria ouvido e eles fizeram teste de audição, né? Assim, se daria para ouvir do apartamento do Alexandre alguém gritando para papai. Não foi, não tem. Se existiu esse para papai, não foi do apartamento da Isabela. Na verdade, do apartamento do Alexandre e da Ana Carolina. Outro ponto, assim, no dia da reconstituição, que foi feito inclusive esse teste, tinha uma ameaça de bomba. Não sei por que uma pessoa vai fazer bomba na reconstituição de um crime familiar. E a doutora Rosângela vai fazer esse teste nesse prédio para ver se daria para ouvir o para papai. Não é que o elevador quebra, um daqueles negócios que fica segurando o elevador, um dos cabos quebra. Mas não foi atentado, foi realmente mau uso ou descuido do prédio que não se atinha, não se ateve à necessidade da manutenção, né? Que é importante.
E esse foi o caso da Isabela Nardoni. Se eu tenho dúvidas que tenham sido eles, não, claro que não. Eu sempre me preocupo de falar, parem de teoria de conspiração. Não foi o pai dele, não tem esse PM do 90, não tem ladrão, não tem como não ter sido tudo que a polícia colocou. Não tem um terceiro elemento. Espero que vocês tenham gostado. Agora vão ter esses casos comentados também, comentados por mim, óbvio, casos, principalmente os casos com os quais eu tive muito contato da investigação. Como eu tive mais de 400 casos de contato, vai ter vídeo até não acabar, e eu estou tendo contatos com outros casos. Alguns eu vou trazer mais para imediato, outros eu vou deixando mais para frente, de acordo até com o interesse de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curta, compartilhe, comente, liga o sininho para saber de tudo. Está sendo um prazer fazer esse canal, de verdade, e eu espero fazer inúmeros para enquanto vocês quiserem me ouvir e aqui falar. E eu espero também que vocês tenham gostado desse novo tipo de vídeo que eu vou trazer toda semana também. Mas eu posso ter esquecido algum ponto. Se eu esqueci, comenta que eu faço parte 2. Isso sem problema nenhum, tá bom? Então, obrigado e até a próxima.